Circle of Inevitability, capítulo 233. Pagamento antecipado. Percebendo que já era tarde, Lumian planejou mergulhar nos cadernos de Aurore até meia-noite. Ele resolveu procurar Franca na manhã seguinte e perguntar sobre a venda da coletora de sacrifícios. Além disso, pretendia pedir que ela ficasse de olho nos ingredientes suplementares, como o sangue de salamandra de fogo e pó de pirocênio de magma. Franca é conhecida por seus hábitos de dormir tarde. Se eu for procurá-la agora, ela certamente ainda estará acordada. Provavelmente, estará dormindo antes das 11 da manhã de amanhã. Levando isso em consideração, Lumian mudou de ideia. Ele arrumou a mesa de madeira, levantou-se de seu assento e partiu do albergue do Coq Doré. Rue des Blouses Blanches, número 03, em frente ao apartamento 601. Depois de bater algumas vezes, Lumian avistou Franca. Seus cabelos louros estavam desgrenhados, e ela usava uma camisola de seda azul lago quando abriu a porta. O que houve dessa vez? A bruxa perguntou, com um sorriso nos lábios enquanto se afastava para abrir caminho. Lumian não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor e perguntou: Jenna não está aqui? Inconscientemente, o sorriso de Franca desapareceu. Você está aqui por ela? Ela não precisa se apresentar hoje à noite, então saiu cedo. Lumian assentiu. Isso é bom. Não terei que escalar o muro externo e ir embora mais tarde. Os lábios de Franca se contraíram, e ela estalou a língua com uma risada. Então, você veio para zombar de mim? Depois de uma brincadeira simples, Lumian acomodou-se no sofá cinza. Quando ele estava prestes a falar, Franca, que estava encolhida na poltrona, fazendo a bainha de sua camisola escorregar, soltou uma risadinha suave. Você perdeu um grande show no mercado esta tarde. A polícia cuidou de todos os lugares ligados à máfia. Briggs, Simon, Cristo e Black foram todos apreendidos e levados para a sede da polícia. Eles quase caíram nas garras dos Beyonders oficiais e receberam seu tratamento habitual. Felizmente, Gardner conseguiu contatar o recém-eleito Hugues Artois e o convenceu a exercer pressão sobre as duas igrejas e a sede da polícia. Ao jogar alguns bodes expiatórios para o fogo, o assunto foi resolvido. Hugues Artois está de fato em conluio com o chefe, Lumian riu. Você não foi pega? Eu não fui a nenhum desses lugares hoje. Passei a tarde inteira brincando de Fighting Evil 1 com Jenna e minha dançarina estrela. Por que eu seria pega? Veja bem, não há nada de errado em ser preguiçosa. Meu ditado favorito é que pessoas preguiçosas são abençoadas por serem preguiçosas, Franca respondeu, divertida. Eu nunca ouvi isso antes. Lumian perguntou casualmente, de onde vem esse provérbio? Eu inventei, respondeu Franca com indiferença. Ponderando a explicação de Franca, as suspeitas de Lumian foram confirmadas. Jenna sugeriu ficar em casa à tarde e jogar cartas? Como você sabia? Franca exclamou surpresa. Ela examinou Lumian com atenção, seu olhar se tornando desconfiado. Poderia ser que Jenna tenha contado a ele ela mesma? Eles compartilham suas vidas tanto assim? Lumian não tinha nada a esconder e falou francamente. Charlie me fez uma visita hoje, e Jenna estava lá. Por meio dele, descobri que os Beyonders oficiais e a sede da polícia planejaram uma operação conjunta para limpar os mafiosos no distrito do mercado esta tarde. Eu aconselhei Jenna a manter isso em segredo para não incomodar Charlie. E parece que ela provou ser confiável. Ela simplesmente manteve você ocupada no apartamento, Lumian explicou. O rosto de Franca se iluminou com compreensão. Não é de se espantar que você não estivesse por perto à tarde. Uma expressão presunçosa cruzou suas feições. Jenna ainda está do meu lado.
Ela soltou um suspiro de satisfação antes que a curiosidade tomasse conta de sua voz enquanto Franca perguntava cautelosamente: por que Jenna foi até você? Lumian sorriu conscientemente. Após a morte do Escorpião Negro, Roger, ela me considera suspeito devido ao meu conflito contínuo com o Poison Spur Mob. A resposta de Franca foi uma mistura de alívio e diversão. A Ordem Aurora acabou sendo o bode expiatório neste caso. Desde que cheguei a Traer, notei nos jornais que sempre que algo acontecia, o grupo terrorista conhecido como Ordem Aurora assumia a responsabilidade. Mas nunca imaginei que finalmente teríamos um gostinho desse tratamento. As investigações subsequentes foram enganosas, e ninguém suspeitou de nós. A Ordem Aurora é de fato responsável por isso. Depois que Lumian zombou de Franca, voltou a conversa para os trilhos. Aproveitando a situação, participei de um encontro de misticismo à tarde e consegui obter a fórmula da poção do piromaníaco, além de algumas pistas sobre seu ingrediente principal. Você tem muita sorte, Franca exclamou, seus olhos se arregalando levemente. Se não estivéssemos em Intis, eu duvidaria da sua história. É somente em Intis que a fórmula da poção do piromaníaco está tão prontamente disponível. Lumian então fez um pedido. Por favor, ajude-me a ficar de olho nos ingredientes suplementares: sangue de salamandra de fogo, pó de piroxênio de magma e bálsamo da coroa vermelha. Ele omitiu mencionar a estrela do sol, pois ela era relativamente comum e podia ser encontrada em floriculturas maiores. Sem problemas, Franca assegurou-lhe. Ela perguntou sobre as quantidades de cada ingrediente em detalhes antes de levantar outra preocupação: você tem dinheiro suficiente? Quero dizer, o suficiente para comprar o ingrediente principal para a poção. Da perspectiva dela, Lumian provavelmente gastou todas as suas economias na fórmula da poção do piromaníaco. Lumian aproveitou a oportunidade para responder: na verdade, eu estava prestes a perguntar se a coletora de sacrifícios foi vendida. Como pode ser vendida tão cedo? Faz apenas um dia. Eu nem tive a chance de comparecer a nenhuma reunião de misticismo, Franca respondeu, parando antes de oferecer uma solução. Se você precisa urgentemente de dinheiro, eu posso te emprestar um pouco. Afinal, eu não tenho nenhuma necessidade imediata da próxima poção. Não há pressa, respondeu Lumian após considerar o assunto. Ele ainda precisava reunir todos os ingredientes suplementares. Franca estimou: com base na minha experiência, coletora de sacrifícios não alcançará um preço alto devido aos seus efeitos colaterais inevitáveis. Você pode esperar que ele seja vendida por cerca de 10.000 a 12.000 Verdor. Quando você precisar do dinheiro, eu posso lhe fornecer diretamente 6.000 Verdor, considerando isso uma compra da coletora de sacrifícios. Além disso, eu posso lhe emprestar de 20.000 a 30.000 Verdor, mas você deve devolver em 3 meses. Tudo bem, Lumian concordou sem hesitar. Ele então pegou a Mercúrio Caído e disse a Franca: preciso encontrar alguém que possa consertar armas Beyonder. Franca examinou a adaga com seus padrões ameaçadores e perguntou confusa: qual o sentido de consertar uma arma Beyonder? Sua energia acabará eventualmente. É tremendamente útil. Quero utilizá-la o máximo de tempo possível, admitiu Lumian, embora ele naturalmente tenha se abstido de mencionar que tinha um meio de repor a energia da Mercúrio Caído. Claro, ele teve que esperar até chegar à sequência 6 e conseguir suportar a corrupção. Caso contrário, Termiboros sem dúvida aproveitaria a oportunidade para causar problemas. Entendo. Franca relembrou a performance impressionante da Mercúrio Caído na batalha contra o Escorpião Negro. Roger, eu vou ajudar você a achar alguém, mas nenhum artesão provavelmente aceitaria a tarefa de consertar uma arma Beyonder suspeita de estar corrompida.
Eles temem os potenciais efeitos adversos que isso pode ter sobre eles. Artesão, um Beyonder habilidoso em consertar itens místicos e armas Beyonder? Após trocar mais algumas palavras com Franca, Lumian deixou o quarto 601 e retornou para a Avenue du Marché, entrando no Salle de Balbrise. Apesar de ser quase meia-noite, o lugar ainda estava movimentado. Lumian foi até o escritório financeiro no corredor do segundo andar. Enquanto destrancava o cofre, perguntou sobre a contadora e a caixa do turno da noite. Quanto dinheiro temos no momento? A contadora, uma mulher refinada de óculos na faixa dos 30 anos, respondeu com um toque de apreensão, aproximadamente 28.000 verdor e alguns trocados. Lumian já havia aberto a porta do cofre naquele momento, revelando pilhas de notas e moedas douradas brilhantes. Após um cálculo rápido, ele calmamente pediu: dê-me 12.000 verdor. Tanto a contadora quanto a caixa exclamaram com medo. Embora Monsieur Ciel fosse o guardião do Salle de Balbrise, tirar uma quantia tão substancial de dinheiro de uma só vez era impensável. A contadora trocou um olhar com a jovem caixa, silenciosamente indicando que ela procurasse o gerente do salão de dança, René, no escritório ao lado. Vestido com traje formal, o representante designado de Gardiner Martin olhou para o cofre aberto e perguntou: Monsieur Ciel, por que você precisa sacar 12.000 verdor? Despesas pessoais, Lumian respondeu calmamente. René ponderou por alguns segundos antes de responder: sem problemas. Nos 2 primeiros anos, o barão Briguinais tirava entre 40.000 e 50.000 verdor do salão de dança anualmente. Durante a transição, ele até retirou 15.000 verdor, que contariam como parte do primeiro semestre do ano. E ainda nem é o segundo semestre. Monsieur Ciel, considere esses 12.000 verdor um adiantamento. Claro, Lumian não se preocupou com os detalhes, ele simplesmente queria os 12.000 verdor. Depois de guardar o dinheiro em uma sacola de pano, Lumian soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele tinha quase reunido os 30.000 verdor necessários para comprar a característica de Beyonder do piromaníaco. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era esperar notícias dos ingredientes suplementares. Atualmente, possuía um total de 26.710 verdor. Com mais 6.000 da coletora de sacrifícios, teria o suficiente. Quando Lumian, carregado com uma quantia significativa de dinheiro, saiu do Salle de Balbrise, uma sensação de desconforto tomou conta dele de repente. Ele não tinha medo de ser roubado, em vez disso, preocupava-se que um conflito pudesse danificar a bolsa de dinheiro ou rasgar as notas. Preciso encontrar um lugar seguro para isso. Não posso continuar carregando assim. Lumian passeava pela Avenue du Marché, pensando em transferir os fundos para o esconderijo. Em pouco tempo, seus olhos avistaram o escritório bem iluminado pertencente ao membro do parlamento do distrito comercial. Era um edifício clássico de 4 andares, ostentando uma fachada de cor caqui com estátuas adornando os 2 andares superiores, um pássaro do sol e engrenagens gigantes. O banquete de celebração ainda está em andamento. Lumian balançou a cabeça em desaprovação. Parando por um momento, ele se acomodou nas sombras do outro lado da rua, observando os convidados que partiam do salão de banquetes. Hugues Artois, que desfrutava do apoio combinado do Savoy Mob e do Poison Spur Mob, sem mencionar os elogios da Lady Lua, era, sem dúvida, um homem de influência. Algumas das pessoas que ele havia convidado poderiam muito bem ser indivíduos problemáticos conectados aos esquemas da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Com o passar do tempo, um número crescente de convidados surgiu do gabinete do membro do parlamento. Lumian não encontrou ninguém que despertasse suspeitas.
Ele só pôde confirmar que a maioria deles pertencia aos altos escalões da sociedade. Estavam elegantemente vestidos, e seus rostos tinham enfeitado as páginas de vários jornais. De repente, uma figura familiar chamou sua atenção. Era Gardner Martin, um homem amável, com bochechas rechonchudas, alguns fios de cabelo prateados nas têmporas e olhos castanho-avermelhados. Gardner Martin, o chefe do Savoy Mob. Vestido com um fraque e uma gravata borboleta escura, Gardner pareceu sentir algo. Ele virou a cabeça abruptamente, fixando o olhar no ponto sombrio onde Lumian estava sentado. O coração de Lumian deu um pulo. Seus pensamentos correram, e ele rapidamente se decidiu. Levantando-se, ele se aproximou de Gardner Martin. Gardner Martin olhou para ele com um olhar penetrante, sem revelar nenhum traço de emoção. Boa noite, chefe, Lumian cumprimentou enquanto se aproximava. Gardner Martin perguntou despreocupadamente: o que o traz aqui? Lumian respondeu candidamente: saí do Salle de Balbrise e notei que o banquete do gabinete do membro do parlamento ainda estava acontecendo. Pensei em verificar quais convidados Monsieur Hugues Artois havia convidado, para evitar ofender as pessoas erradas no futuro. Gardner Martin assentiu sutilmente e falou calmamente: esse é um hábito louvável. Com um gesto indicando que Lumian deveria partir, ele seguiu em direção a uma carruagem particular, acompanhado pelo mordomo Faustino. O coração de Lumian se agitou enquanto ele fazia o mesmo, tomando a iniciativa de falar: chefe, peguei um adiantamento de 12.000 ver d'or do salão de dança hoje. Nota: 1. Poker. Ponto.